Também saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Estamos gratos a Deus por estarmos na casa de Deus, né? Eu estava ali sentado, eu lembrei do salmista, ele disse assim: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui derrama as bênçãos e as bênçãos para sempre, né, irmãos? Em casa nós somos abençoados, somos, mas na igreja é muito mais ainda, né? Por quê? Porque nós somos assim, biblicamente dizendo, tição-aceiros, né? Vários tições juntos, as labaredas são maiores, né? E o crente sozinho, ou em 2 ou 3, o fogo é menor, né? O vento assopra. Existe a possibilidade, se não tomar cuidado, do fogo apagar. Mas numa fogueira, quanto mais lenha ponha, mais o fogo aumenta, né? Vai aquele monte de... Jesus revela a nós como madeiro seco, com o fogo de Deus. Aleluia, glórias a Jesus, né? Jesus é o lenho verde, né? Nós somos o lenho seco, né? E contudo, né? Louvado seja Deus, recebemos o fogo de Deus, né? O fogo das trevas não queima esse lenho seco, porque tem a virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus, né? Vamos abrir nossas Bíblias aqui no Salmo 51, 2 versículos só. Salmo 51, versículo 5 e 7. Louvado seja Deus. Salmo, repetindo, 51, versículo 5 e 7, né? O Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. É o subtítulo, né? Salmo 51. Amém? Vamos lá. Versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Glórias a Jesus, né? Davi já tinha ciência, né? Poder sentar aqui, essa ciência do que é a vida humana, né? Das dificuldades do ser humano, né? Que ele tem para estar na presença de Deus. É uma luta de 24 horas. E nós não podemos perder esta batalha, irmãos. Porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e grande parte estão dormindo. Misericórdia. Eu sei, eu tenho misericórdia. Acorda o teu povo, o povo dorme. Jesus está voltando, a qualquer momento arrebata a igreja, e quem estiver dormindo vai continuar dormindo, né? Porque a pessoa se acomoda com as coisas dessa vida, né? As coisas passageiras, chamadas de efêmeras, passageiras, né? Isso tudo termina. Tem dia que eu começo a fazer uma meditação. Há 50 anos atrás, quantos irmãos e irmãs tinham na face da terra já se foram todos? Eu imagino que a maioria está na glória. E quem levou de qualquer jeito partiu para outro caminho. A pessoa não guardou a palavra do Senhor. Nós temos que ouvir, nós temos que ler, nós temos que guardar, nós temos que praticar. Ela tem que estar guarida em nossos corações, mas temos que dividir com as pessoas. Louvado seja Deus, né? Então Davi disse: em iniquidade eu fui formado, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Ele estava aqui revelando, né? O pecado original, lá do Éden, do tempo do Adão, né? Mas Davi era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz que no nosso corpo mortal habita o pecado. Nós somos de Jesus, somos de
Jesus, nós temos que combater esse mal que está no nosso corpo, que é lá do passado, o velho Adão. Porque quando nós estamos verdadeiramente em santidade, cheio do Espírito, não tem mais sombra do pecado na vida do homem, né? O único perfeito foi Jesus, né? Então Jesus estava desconectado 100% do pecado, né? Porque o homem perfeito, mas o Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, e um dia está escrito aqui na Escritura, bateu no peito e disse: miserável homem que eu sou, aquilo que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer eu tenho dificuldade de fazer. Ele queria ser perfeito. Nós queremos ser perfeitos, não podemos ceder às tentações. Mas eu tenho fraquezas. Nós temos fraquezas, fracassamos, caímos, mas nós somos levantados. A Bíblia diz que o justo cai 7 vezes, Deus levanta 7 vezes, porque é justo. Deus reconhece o pecado original que veio de lá de trás. Lá Deus dividiu ali a sentença para a serpente, para o homem e para a mulher. A sentença do homem e a mulher é lutar pela vida, derramar suor para ganhar o pão de cada dia. E nós sofremos enfermidades, resfriado, sinusite, e um monte de problemas de saúde por causa do pecado original. Mas nós estamos agradecidos a Deus pela promessa de uma renovação, né? Que Ele traz, que esse corpo mortal será absorvido pela vida, a vida eterna, através do poder do Espírito Santo que está em nós. O nosso corpo um dia vai tombar, mas ele vai ser ressuscitado com glória para os céus. Aqui nós sofremos as consequências dos pecados naturais da vida, né? Quanto mais a gente ora, quanto mais jejum, quanto mais busca a Deus, você tem a luta, mas só que tem o poder, tem a presença de Deus. Estamos guardados pelo poder da palavra. Louvado seja Deus. E a gente começa a fazer uma meditação, né? Aqui em Jó, capítulo 14, versículo 4, Deus já usava o Jó na época dizendo assim: quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Do imundo não se tira o puro. Se tira o puro daquele que é puro, que é Jesus, é puro. Então ele do puro traz pureza para nossas vidas, para vivermos para a glória do nosso Deus. Aleluias. O salmista lá no 58 versículo 3 também disse: aliena os ímpios desde a madre, que é a mãe, né? Andam errados desde que nasceram. Meus irmãos, já nasce em pecado já, né? A criança nasce, começa a caminhar, ele pega uma régua no chão, cata da mão e vai direto para bater na cabeça da outra criança. Já é uma natureza ruim, já está pensando em bater, né? A minha mãe me contava, hoje é falecido, contava um caso que eu estava no colo dela, era bebê, estava gatinha, só tinha 4 dentinhos. E eu lutando para sair do colo, e ela não sabia o porquê, até que uma hora ela soltou, eu saí gatinha, e a colega dela sentada do lado com a menininha do colo, da mesma idade. Eu fui gatinhando, elas conversando, e ela pensou que não tinha mordido o pé da criança. A menina ficou roxa. Minha mãe queria bater, mas disse: não bate não, é bebê. Já nasce ruim. Deus. Uma natureza terrível. Mas a criança cresce, meus amados. Minha mãe sempre me contava isso aí, né? E se ela está indo, a pessoa que não estava com o pé da criança na boca, ela carqueou o dente. Né? A criança ainda é criança, bebezinha, está começando a engatinhar, aí começa a dar os primeiros passinhos, passa um carro de sol lá na rua e faz, né, cantando, tocando alguma coisa, a criança já começa a balançar o corpo. E já ligado no mundo. Mas nós vamos crescendo, né? As crianças vão crescendo, e os homens e mulheres de Deus têm seus filhos, já vai inserindo ali a palavra de Deus. A água que regenera, a água que purifica,
santifica é a palavra de Deus. A criança já começa a louvar, a criança não lê, mas começa a ouvir. A mãe lê, o pai, na igreja, as crianças ouvem a mensagem, eles guardam a mensagem. A gente pensa uma criança desse tamanho, que ele vem na igreja e está perdendo tempo. Não, ele está recebendo a mensagem, ele guarda, é gravado no coração. Glória a Deus. E a criança, a sua identidade, a identidade do menino, de quando nasce até os 7 anos, é formada através de tudo que vê, de tudo aquilo que ouve, né? As pessoas fazerem, homens e mulheres de Deus já sabem essas coisas, que a identidade da criança é formada do 0 aos 7 anos de idade. Você enche a criança de coisas boas, ela vai ter uma estrutura para ser uma pessoa boa no futuro, uma pessoa liberta, uma pessoa abençoada, uma pessoa cheia de Deus. Tem uma estrutura, tem como passar para alguém, né? Para que possa ser feliz. Mas eu já vi pessoas descrentes, né? Morava lá em São Paulo, tinha um camarada trabalhava comigo nos Correios, ali no Jacaré, e ele estava me contando que o cunhado dele adotou um menino, disse que ensinava tudo que não prestava para o menino. Diz que o menino era terrível, não tinha papas da língua, falava cada palavra terríveis. Teve aquele homem, por falta de conhecimento, encheu a criança de coisas ruins, preparou aquela criança para ser um terror para a humanidade. Mas homens e mulheres de Deus já preparam para ser uma bênção, para ser um resgatador de almas, né? Vai passar ali a palavra que traz a transformação, a palavra que traz a renovação, né? E quando cresce, depois chega uma certa idade e sabe discernir entre o bem e o mal, né? Entre o povo de Deus, ele tem o batismo, né? Batismo nas águas, ali se mudando o velho homem, né? A velha mulher, agora nasce a nova criatura, abre-se as portas para os dons preciosos da parte de Deus, né? E ali começa a se encher do Espírito Santo, começa a ser usados por Deus, o homem, a mulher, né? Louvado seja Deus, porque tem uma estrutura espiritual desde criança, né? Desde criança a pessoa já tem discernimento da vida, o porquê veio a essa terra, qual o motivo. Não viemos por acaso, viemos para ser uma bênção na vida das pessoas. Enquanto as pessoas crescem num lar, né, que não tem conhecimento da verdade, acha que ele nasceu porque aconteceu e tem que viver a vida como acha que deve. Aí muitas das vezes são tragados pela morte, né? Pessoas estão atoladas no vício, toda espécie de vício, e a vida fica curta, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a vida fica curta. Eu conheci amigos meus do passado, estavam uns 4, 5 anos mais velhos que eu, morreram com 28, com 30 anos de idade, tanto bebê. Trabalhava com a gente, e era gente boa, mas não tinha uma estrutura espiritual, não tinha conhecimento de Deus, não cuidou da sua vida física e nem da vida espiritual, porque não tinha, né? Já partiram para a eternidade, né? Várias, gente tinha uma família de 12 pessoas, só tem 2 vivos, o resto já foi tudo, né? Por falta de conhecimento, o ser humano perece. Nós encontramos em São João capítulo 3, versículo 6, né? Diz assim: o que é nascido do Espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos foi aquele encontro com Jesus à noite, né? Ele era um dos senadores da época, né? No tempo de Jesus, e ele creu na palavra e ele foi lá conversar com Jesus. De noite, que ele tinha aquela multidão, que não tinha como chegar. Procurou Jesus à noite e começou a perguntar, fazer algumas perguntas para Jesus. Ele disse: olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer, começar uma nova vida, né? A pessoa tem que anular o passado pelo poder do batismo, trazer uma regeneração na vida, né? E Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. E ele ficou perplexo: mas como eu vou nascer de novo? Eu sou um homem velho.
Aí Jesus deixou bem claro: o que é nascido da carne é carne, do Espírito é Espírito. Jesus disse: se eu estou falando das coisas naturais e você não compreende, e se eu falar das espirituais? Né? Então, o novo nascimento traz uma nova visão, né? Temos uma visão diferente, a visão de Deus, né? Enxergar com os olhos de Deus. Há pessoas, né, cheias de Deus, que ora, que jejua, que lê a palavra, que faz o que o Senhor determinou, começa a ver com os olhos de Deus, né? Você vê uma pessoa que está calçada, todo sujo, faz 6 meses que não toma um banho, desdentado, mas ali dentro daquele corpo tem uma alma preciosa. Uma alma que vale mais do que o mundo todo, mais do que todo o dinheiro do universo. Aquela alma está lá dentro. Há muitos anos atrás eu estava na rodoviária e veio um senhor, uma mochila só, mas suja, porque lá se fazia muito para tomar um banho, mas sujo. E veio na minha direção. E veio. Chegou de mim, me perguntou umas coisas, eu comecei a conversar com ele. Aí eu preguei a palavra para ele. Aí ele me deu uma olhada para a alma dele. Eu olhei para a alma dele. Tem gente que não sabe como identificar uma alma. Quem dos irmãos sabe identificar uma alma? Olhando para a pessoa. Como que se identifica uma alma? Olhando para os olhos é a janela da alma. Você dá uma piscada, dá a pessoa interior, está dentro do corpo, a pessoa se movimentando, é a janela da alma. Você viu uma pessoa caminhando? É a alma da pessoa que está levando o corpo, é a alma que está levando, porque quando a pessoa falece, a alma sai, o espírito sai, e fica aquele corpo morto, nem a família quer mais, porque aquela pessoa importante já foi. Resolvi olhar para a alma dele, está de cabeça baixa, eu baixei assim, ele piscou e eu vi a alma dele. Aí eu preguei para ele, e certamente ele acha que era conhecedor da palavra. Ele falou assim: olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus sem Jesus. Jesus é a nossa solução de todos os problemas, se crê. O senhor quer fazer uma entrega para Jesus? Não, não quero minha nada clara. O senhor quer fazer uma entrega para Jesus? E ele falou: eu quero. Se entregou para Jesus. Fiz uma oração e todo mundo olhando. Aí todo mundo olhando. Fiz a oração e dei um abraço nele, toda aquela sujeira. Tem que abraçar, irmãos. Tem que abraçar a alma da pessoa, né? Aquela pessoa valorosa, importante para Deus, né? Agora vai desprezar a alma por causa do corpo. Dá um abraço. Quando você chega em casa, toma um jogo, toma um banho, mas dê um abraço para a pessoa. E o abraço traz libertação. O abraço traz a paz, traz a alegria, né? A pessoa cheia do Espírito Santo, quando você abraça a pessoa, na verdade não foi você, o Espírito Santo abraçou aquela pessoa. O Espírito tem em nós, abraça aquela pessoa. E aquela pessoa se renova, se levanta, se revive, porque encontrou com Jesus a palavra da vida que foi pregada. Louvado seja Deus, né? O Isaías também fala, né? Nem tu ouvistes, nem as conhecestes, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito perfeitamente, e que eras prevaricador desde o ventre. O ser humano é prevaricador desde o ventre. Eu sou nessa situação. Então o filho de crente não é crentinho, ele vai ter que ser trabalhado por ele, para ele se converter. Tem que trabalhar. Nascer na igreja, sou crente porque nascer na igreja, mas não se converteu, tem que se converter, tem que aceitar Jesus, tem que nascer de novo, né? Para poder ser cheio do Espírito Santo. Não basta ser filho de crente, ser filho de pastor, de presbítero, não. Nós temos que renunciar o mundo e abraçar a Jesus. Louvado seja Deus, né? Temos que ter um encontro com o Espírito Santo, um encontro com Jesus, né? Tem gente que acha que o pai e a mãe é crente, a salvação dele ou dela está garantida. Não, é individual a salvação. Mas o pai e a mãe é muito importante. Os seus familiares que dão suporte para ele ser livre da morte aí fora. E Deus dá o livramento e guarda. O Senhor guarda, irmãos, porque Deus tem seus projetos.
Eles têm seus projetos, né? Deus guarda o filho do seu povo, a sua geração. A Bíblia diz que a geração do fiel é abençoada, né? Não que nossos filhos não vêm na igreja todo dia que está perdido, não. O Senhor está com eles, no momento certo o Senhor traz de volta. O Senhor traz a libertação, o Senhor faz o resgate. Porque nós estamos intercedendo, estamos cumprindo nossos filhos com as orações. É de dia, é de madrugada, é viajando, está orando pelos filhos, pelas filhas, pela família, pelos familiares, por pessoas que nem lembram que a gente existe, nós estamos orando por essas pessoas. Né? Hoje eu sou uma cristão porque muitas pessoas oraram por mim. Eu tenho certeza que centenas de pessoas oraram por mim, pessoas que conhecem e que não conhecem. Ao longo da vida, esta é a graça que eu fui alcançada. O Senhor me trouxe de volta. 40 anos atrás trabalhava com o Senhor, era crente de Ribeirão Preto, veio fazer um serviço aí. E eu fui criado na igreja, mas não era convertido. Não era liberto. Se alegrava, gostava de ir no culto, mas quando saía para fora não tomava conta. Era um vaso trincado. Aí eu falei, eu tenho uma vontade de ser crente, mas tem crente de verdade. Eu não quero ser aquele crente meia boca, não. Pé dentro e pé fora. Ou é ou não é. Para mim tem que ser assim. Estava lá fora e tinha que pensar. E Deus gosta de pessoa decidida, né? Falei, mas tem uma barreira dentro de mim que eu não consigo passar. Falei, nós vamos orar por você. Vamos orar. Meses depois, a barreira arrebentou e eu me entreguei para Jesus. Falei, agora ou vai. Nunca mais eu volto para trás. O poder da oração, irmãos. Que o obreiro orou por mim, lá na igreja dele, lá ele veio uns 10 dias me matando. Terminou o serviço e voltou para lá. Eles oraram por mim. E mais crente aqui na cidade está orando pela gente. Então nós somos um canal de bênçãos aos nossos irmãos, aos nossos familiares. Louvado seja Deus, né? Glórias a Jesus, né? Então tem que haver uma regeneração. A regeneração é transformação de vida, né? A pessoa está morta, ele reavive, mas vem com seus defeitos para a casa de Deus, né? Aleluia, Jesus. Aqui elas vão sendo trabalhadas, né? Através dos ensinamentos. A gente percebe quando fala em ensinamento da palavra, não vem ninguém. Terça-feira só para ver o irmão sair aqui. Aí nós oramos, cantamos e embora. O povo não tem prazer na lei do Senhor. Os crentes estão dormindo. O dia que alguém recolher as Bíblias dos crentes, quem não tiver a palavra dentro dele vai perecer, porque não vai ter a Bíblia de papel. Você vai ter que ter a Bíblia dentro de você. As santas palavras escritas em nossos corações. Tem que estar escrito aqui dentro. Eu me lembro que há 38 anos, 37 anos atrás, eu fui pregar no hospital, o pessoal estava barrando o crente. Os crentes estavam pregando lá no hospital. Aí chegaram para a Bíblia e falou, a Bíblia não entra. Falou para mim, a Bíblia não entra. O senhor pode entrar, mas a Bíblia não entra. Tudo bem, a Bíblia fica aí, mas ela está aqui dentro também. Fui lá, preguei, ensinei e orei. Saí lá fora, até a Bíblia foi embora. A Bíblia tem que estar dentro de nós. A palavra tem que estar dentro de nós. Você tem que examinar, ouvir, guardar, viver. Toda vez que ela for dentro da Bíblia, não. Vocês vão pregar lá. O padre não quer que pregue lá. Bem, a Bíblia fica, mas eu vou, Jesus está comigo, a palavra está comigo, chegar lá e faço a obra. E volto. Não preciso de papel. Só preciso me dar liberdade de levar ajuda. Mas a palavra está escrita, gravada em nossos corações, louvado seja Deus. E muitos crentes, no dia que precisar, não vai ter a palavra, porque vai recolher, vai chegar dias aí para frente que vão recolher as Bíblias, recolher os dados, celulares, né? Mas se elas estiverem no seu coração, você vai continuar vivo para sempre, eternamente. E vai ter condição de ensinar alguém, porque a palavra no seu coração. Você conhece todas as mensagens da Bíblia. Quando eu me converti, eu conhecia todas as pregações sobre Paulo. E na igreja eu via guardar.
Pensei em pregação. Só fiquei como membro apenas 8 meses. Eu já recebi a credencial do presbítero. Quer saber pregar, sabia evangelizar, sabia fazer tudo na igreja. Né? Só passei pelo ato do batismo, comecei a dirigir culto, pregar, e já conhecia a palavra, já estava aqui dentro. Louvado seja Deus, né? Isso é muito importante, né? Louvado seja Deus. E a gente nascer de novo e viver a nova vida, com uma nova visão, com a visão de Deus, amém? Porque se o crente não estiver cheio da palavra, ele não vê com os olhos de Deus, ele vê com os olhos do mundo. E se começarmos a chegar com os olhos do mundo, nós pecamos, desviamos da presença de Deus e não chegamos no céu. Está na hora de um despertamento, todos voltarem para a casa de Deus. Dentro de casa é gostoso, ficar assistindo alguma coisa, deitado no sofá com o pé para cima. Mas não agrada a Deus, a pessoa não participa do culto. A gente assiste um culto, mas não participa dele. Na internet tem centenas de pregações, né? Quando não tem culto, você deita no sofá e vai assistir ao culto, no louvor. É louvável, você tem que descansar, você trabalhou o dia inteiro. Mas o dia dos cultos, né, se você pode vir, é sagrado. Venha adorar a Deus. Ele se manifesta poderosamente na sua casa. A casa de Deus é chamada casa de oração para todos os povos. Está lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento também tem. O nome da igreja de Deus é casa de oração. Amém? É lugar de buscar a Deus. O culto público se realiza porque de repente o visitante ele é pego pela palavra e se converte. Mas pela lógica, o crente tem que se unir para adorar e orar. Porque já são todos crentes. Mas é feito o culto público para poder alcançar vidas. Não vai evangelizar. A visita chega com sede, com fome, entra aqui e recebe. E se regenera, se salva, né? Mas se é todos crentes, o objetivo não só é palavra, oração e jejum e adoração, para glorificar o nome daquele que nos salvou, nos resgatou como um poderoso, tirou das garras de Satanás. Nós estávamos no exército do inimigo, querendo ou não, nós trabalhávamos para o mal. Mas eu era uma boa pessoa, mas estava fazendo parte do exército maligno. Hoje fazemos parte do exército de Deus, daquele que planta boa semente, para que haja colheita, uma grande abundância sobre a face da terra, que todos sejam felizes para sempre, assim sendo para a glória de Deus e para a nossa alegria. Amém? Deus abençoe, que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém.